Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo por aqui e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre não consigo oportunidades dentro da minha carreira. O que é que eu devo fazer? Então, bora lá pro vídeo. Bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante que eu já queria ter trazido há algum tempinho aqui no canal, que é sobre oportunidades de trabalho, trabalhar dentro da minha área de formação, desistir da minha formação, concurso, não consigo trabalhar, não consegui ainda encontrar aquela vaga, aquela oportunidade ideal para mim, o que é que eu devo fazer? Eu acho muito interessante este assunto, né? Essa temática de profissão, de carreira, de oportunidades. Eu acho que é muito interessante a gente ter essa troca aqui, né, de experiências e de conversar um pouquinho mais e de ampliar um pouquinho mais a nossa visão, os nossos horizontes sobre essa questão que influencia muitas pessoas e que muitas pessoas já passaram por isso, eu já passei por isso, tenho a certeza de que você já passou por essas situações, de que é aquela dúvida se a gente escolheu o curso certo, se a gente está no caminho certo, se aquela profissão que eu fiz, a minha faculdade que eu me formei, ou aquela faculdade que eu quero ingressar, será que ela é a melhor opção para mim? Será que ela é a minha escolha certa? Ou será que eu sou melhor em outra coisa? Será que eu devo desistir daquilo que eu já estou, né? Que eu já estou matriculado, que eu já estou estudando? Eu acho que esse é um campo muito grande que a gente pode explorar e que a gente pode conversar um pouco mais aqui no canal. Então eu trouxe aqui esse bate-papo hoje pra gente conversar e eu poder aqui, quem sabe, dar algumas dicas para vocês, para que vocês não desistam ou para que vocês possam se encontrar ainda mais na profissão. Então espero muito que esse vídeo ajude vocês e bora lá conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Bom, primeiramente a gente tem que entender que quando o assunto é profissão, faculdade, o que eu quero fazer para minha vida, a gente vê que o peso que isso leva, né, a carga que a gente tem dentro da nossa profissão, desde o momento em que a gente sai do ensino médio, parece que a nossa vida vira em torno de escolher a nossa profissão. Parece que a gente tem toda aquela responsabilidade de escolher o que a gente tem que fazer pro resto da nossa vida. E isso realmente é uma escolha de muito peso. Nesse momento a gente pode sentir sim uma maior pressão, tanto da família quanto dos amigos, e também uma pressão interna de que nós queremos sim sermos pessoas bem-sucedidas, a gente quer trabalhar naquilo que nós gostamos, naquilo que nós somos bem remunerados. Então, grande parte ali da nossa vida, a gente sofre uma certa pressão para poder escolher a nossa profissão. Como eu disse, a gente pode sentir uma grande pressão de dois lados principais, que são boa remuneração e a pressão da satisfação. Eu, por exemplo, desde o início, quando eu escolhi a minha formação em pedagogia, em me tornar professora, educadora, eu sempre ouvia falar que professor não ganha bem, que a gente não é bem remunerado, mas que a satisfação pessoal poderia ser muito grande, poderia compensar aí algumas lacunas que a profissão não me traria. Mas eu, como uma pessoa sempre muito teimosa, que não gosto de ir pelo caminho que todas as pessoas vão, e também eu não gosto que as pessoas façam pré-julgamentos e já determinem o que é e o que não é, principalmente sobre a minha vida, né? Porque só eu sei o que eu passo. Então eu nunca particularmente dei muito ouvidos para isso. Mas hoje em dia, depois de formada, eu entendo que isso sim tem um grande peso dentro da nossa vida, né? Enquanto adultos, assim, enquanto pessoas formadas. Eu sei que para eu sair de determinado contexto na minha área, na minha profissão, por exemplo, se eu quero ganhar ali uma remuneração um pouco maior, eu sei que eu vou ter que ir em busca, né, de uma qualificação maior. Então, eu nunca coloquei nenhum empecilho nisso. Eu sempre soube de que se eu quisesse crescer na minha carreira, eu ia ter que me qualificar cada vez mais. E então é aí que começam a vir certos questionamentos, como, por exemplo, a gente sabe que uma pessoa recém-formada ali nem sempre vai conseguir ingressar logo no mercado de trabalho. E também a gente sabe que muitas pessoas, por mérito, por sorte, seja qual for a razão, às vezes já conseguem algumas oportunidades logo no estágio, ali na fase de formação, e logo já tem a melhor opção para ir depois que se formar na faculdade. Mas muitas pessoas não são assim. Eu conheço muitos casos, comigo já aconteceu, como eu já contei aqui no canal. Eu não trabalhei na minha área durante a minha formação, eu não fiz estágios, eu não fiz nada disso. Eu trabalhava em uma outra profissão, eu fazia uma outra coisa que não tinha nada a ver com o meu curso. Mas isso pra mim nunca foi um empecilho, porque eu sou uma pessoa que eu falo que às vezes eu sou um pouco teimosa, porque eu vou tentar até eu conseguir. Tipo assim, pra mim não existe a outra opção de não conseguir. Mas muitas pessoas podem se sentir sim frustradas
Eu tenho experiências de amigas que tiveram formações, que terminaram ali 4, 5 anos de faculdade e hoje em dia não exercem aquela profissão, mas que se sentem muito satisfeitas e muito realizadas com o trabalho que tem, porque tem uma boa remuneração e porque tem um bom ambiente de trabalho. Dentro da nossa vida profissional, às vezes a gente vai ter que escolher entre algumas coisas, como por exemplo, a gente nunca vai ter tudo muito redondinho e muito perfeito, como uma boa remuneração, um bom ambiente de trabalho, um bom horário, tudo ali muito bom nem sempre vai acontecer. Às vezes a gente vai ter a falta de alguma coisinha, mas a gente tem que sempre olhar pelo lado bom, do tipo assim, ainda não estou naquela vaga que eu almejo, que é a minha vaga dos sonhos, mas nessa que eu estou atualmente eu tenho isso de coisas boas. Como também vice-versa, você pode usar as coisas não tão boas como uma alavanca para que você possa ir atrás da melhor oportunidade para você. A gente sabe o quão é ruim você trabalhar em algo que você não gosta, que você não sente o mínimo prazer em estar ali, né, em estar fazendo aquilo que você faz. E a gente sabe o quão custoso pode ser você acordar todos os dias sabendo que você vai fazer algo que você não gosta e que você não nasceu para fazer. Então, ao meu ver, a gente deveria usar isso como um impulsionador para que você possa ir atrás de novas oportunidades. Então, não seja uma pessoa que usa os empecilhos, né, e as coisas ruins e os defeitos daquele trabalho como um desestimulador, como uma coisa que vai fazer você só reclamar, entre aspas, do tipo assim, eu odeio meu trabalho, e eu não aguento mais meu chefe, e eu não aguento mais essa escola, por exemplo, e eu não aguento mais essa sala. Tá, mas o que você está fazendo para mudar essa situação? Você foi atrás de alguma outra oportunidade, você pesquisou, você tem enviado currículos, porque infelizmente na vida é assim, às vezes não vai ter uma fórmula mágica, a gente não vai conseguir mudar as outras pessoas, é aquele velho ditado, os incomodados que se retirem, literalmente. Então eu incentivo muito de que se você não está feliz, não está contente com aquilo que você está fazendo no momento, que você busque por saídas. A gente sabe que com a formação do nosso curso, por exemplo, eu escolhi o meu curso de pedagoga, de professora, de mestre, e eu, querendo ou não, criei algumas expectativas, fiz algumas projeções de futuro para mim, coisas que eu queria, coisas que eu almejava, mas que eu tenho que ter bem os meus pés no chão, de entender que nem tudo vai sair exatamente da forma com que eu planejei. A gente, enquanto ser humano, tem muito a tendência de criar grandes expectativas e acaba não pensando de que aquelas expectativas podem não ser alcançadas e que a gente pode se frustrar de certa forma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e gerir muito bem as nossas expectativas e os nossos planos e colocar bem os pés no chão de entender que aquilo pode não acontecer também. Eu sei que também nesse processo pode envolver muita pressão familiar, muita expectativa da nossa família sobre nós. Eu sei que pode ser que você tenha escolhido um curso que a sua família às vezes não te apoia ou não queria aquilo para você, ou vice-versa, né? O contrário, você pode estar em um curso que a sua família achou que era o ideal para você, ou que você está seguindo ali os passos dos seus familiares, do seu pai, da sua mãe, mas que você não sente aquela satisfação, você não sente que aquele curso é para você. Então a gente tem que também saber gerir muito bem essa coisa da interferência familiar, né, das projeções que a nossa família faz, da forma com que a nossa família interfere mesmo nas nossas escolhas, não só profissionais, mas pessoais também. A gente tem que entender que passa uma certa fase da nossa vida que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas ações, e dentro da nossa vida profissional também é assim. Porque eu acho que é muito importante a gente entender que não adianta você fazer lá uma formação completa que a sua família queria e projetou para você e chegar daqui a alguns anos e você só jogar a culpa em cima deles. Eu estou frustrado, eu estou triste, não estou satisfeito com o meu trabalho, mas foi uma formação que a minha família desejou e me obrigou a fazer. Na verdade, ninguém te obrigou, as pessoas colocaram sim ali alguma pressão, influenciaram de uma grande forma na sua escolha, mas no final a escolha foi sua. Então, não deixe com que as influências externas te levem para esse lugar de querer culpar os outros, porque no final, a decisão final sempre é nossa. Antes de você chegar nesse ponto de se sentir perdido dentro da sua profissão de formação,
de não conseguir encontrar ali oportunidades de forma nenhuma. Não deixe chegar nesse ponto. Uma das dicas mais práticas que a gente pode colocar aqui é de você, se você está na fase de formação, aí se você está dentro do curso e tá vendo que as coisas não estão exatamente da forma com que você projetou, né, da forma com que você imaginou que seriam, tente entender como é que você se sente dentro desse curso. Você acha que isso é realmente para você? Você acha que aquela profissão realmente você se vê daqui a alguns anos fazendo isso? Ou você se vê fazendo isso pro resto da sua vida? Dentro desse curso que você você consegue ver outras saídas, outras formas de trabalhar que não sejam aquelas mais comuns, aquelas saídas que todas as pessoas geralmente vão, né? Aqueles caminhos que todos vão. O principal nesse processo é você se entender e se conhecer e saber os seus próprios limites e entender como é que você está se sentindo nessa fase, para que você possa não prolongar, né, esse sentimento ruim que possa estar acontecendo aí, e que você saiba gerir e tomar a melhor decisão, como por exemplo, se você achar que esse curso não é para você, eu incentivo muito que você não termine, né, não dê continuidade, porque também é igual trabalhar numa profissão que a gente não gosta, é muito custoso, parece que não passa nunca aquele tempo. Imagina você se formar em algo que você não gosta, também não deve ser muito fácil. Então não tenha medo ali de mudar o curso, de mudar a rota, porque é isso que vai te trazer uma satisfação mínima no futuro. Também durante a sua fase de formação, uma outra dica muito prática que eu posso trazer aqui para vocês quais são as suas expectativas palpáveis para o seu futuro. Como, por exemplo, eu, enquanto professora, enquanto pedagoga, eu sabia exatamente aonde é que eu queria chegar. E eu sabia qual era o caminho que eu precisava trilhar para chegar nesse objetivo final. Eu ainda não cheguei no meu objetivo final, mas eu sinto que eu estou no caminho para chegar lá. E nesse momento eu me sinto sim satisfeita com o que eu faço. Já me senti muito frustrada, já me senti muito triste durante o caminho, mas eu também tento sempre olhar pelo lado de que eu não tenho isso, mas eu tenho aquilo, e eu sei que isso tudo é só uma fase que vai me levar para o meu objetivo final. Então, qual é o seu objetivo final? O que você quer? Você quer ser uma pessoa concursada? Você quer abrir um negócio próprio? Você quer trabalhar numa escola privada, numa escola pública? Qual que é o seu objetivo dentro da sua formação? A gente sabe que encontrar oportunidades de trabalho dentro da nossa área de formação não é algo fácil. Eu posso falar por experiência própria, estando em um outro país que não é o meu e buscando de todas as formas não perder a minha profissão aqui, né? Poder exercer e trabalhar fora do meu país, mas falando de uma realidade geral, de onde a gente se forma e trabalha no mesmo local, não desista no primeiro não. Uma coisa que a gente tem que ser muito resiliente. Eu sei que essa palavra pode ser muito clichê, mas essa palavra ela é determinante na nossa vida. Não desista no primeiro não. Sabe aquela frase de que o não você já tem? Então agora você tem que ir em busca do sim. Quanto mais não você escutar, mais pelo sim você vai buscar. Então não desista no primeiro não, porque vão ter muitos. Eu posso te falar que vão ter muitos. Eu já ouvi muitos nãos, já tive muitas oportunidades que eu não consegui, mas eu sempre olhei pelo lado de que aquela oportunidade não era pra mim. O não errado, ele nunca... Na verdade, o sim certo, ele nunca vai ir pra pessoa errada. Quando for a sua hora e o seu momento, naquela vaga exata pra você, eu tenho a certeza de que você vai conseguir. Mas, durante esse processo, o ideal e o importante é que você não desista. E mesmo se depois de tudo isso, mesmo se você foi lá e se formou em algo que talvez você não goste, ou mesmo que você se formou em algo que você goste, mas que você não está se encontrando dentro do mercado de trabalho, ou não está conseguindo de nenhuma forma encontrar a melhor oportunidade para você, ou se você infelizmente teve ali uma graduação, uma formação em um curso que você não gosta e não se vê fazendo, não se sinta culpado e saiba o momento de dizer não, e saiba o momento de parar e realmente buscar aquilo que vai te fazer feliz e aquilo que vai te dar uma boa remuneração, aquilo que vai te trazer satisfação, porque não tem nada melhor e nada mais gratificante do que trabalhar com aquilo que a gente gosta minimamente. É muito importante que a gente saiba a hora de parar, é muito importante entender as nossas limitações e saber quais são as nossas identificações. Busque trabalhar com aquilo que você se identifique, com aquilo que você gosta. Tente abstrair todas as opiniões alheias, porque a gente sabe que uma pessoa que se formou num curso e não exerce aquela profissão, pode ser que ela escute
muitas opiniões controversas, mas tente não ouvir o que as pessoas falam, tente não pedir muitas opiniões também. Simplesmente faça, porque a vida é sua e é você que vai escolher o que é melhor pra você. Então, se as pessoas começarem a falar, deixem elas falar, porque tem coisas que estão fora do nosso controle. A única coisa que vai estar no seu controle e nas suas mãos são as decisões que você toma em relação ao seu futuro profissional. Então não tenha medo, não deixe com que a sua vida fique travada e parada por conta da opinião de outros. E também uma outra dica muito prática que eu falo pra vocês quando eu falo de não desistir no primeiro não, é também não desistir de procurar a oportunidade certa pra você. Como eu disse, se você almeja passar naquele concurso e se você não passou na primeira, na segunda prova que você fez, não desista até você conseguir passar. Eu sou uma pessoa muito, acho que preto no branco, às vezes eu acho que eu tenho que até aprender um pouco a distinguir quando algo não é pra mim, porque se eu coloco alguma coisa na minha cabeça, eu só vou sossegar enquanto eu conseguir aquela coisa. Então, se você quer passar num concurso, você vai lá e vai estudar o suficiente e vai fazer aquela prova quantas vezes forem preciso até você passar naquele concurso. Você vai ir atrás da oportunidade de trabalho, enviar o seu currículo, aprimorar o seu currículo, vai estudar, vai melhorar, vai aprender uma língua nova e vai enviar o seu currículo para 1 milhão de oportunidades até alguém te chamar para trabalhar. Até alguma empresa te dar a oportunidade que você queria. Não deixe de correr atrás daquilo que você quer. Pesquise na internet. A gente hoje em dia tem muitas fontes, né, que a gente pode encontrar. Tem muitas oportunidades no mercado. Então, eu costumo dizer que a gente só não consegue se não for atrás. Se você, assim como eu, não desiste no primeiro não, procure sempre por vagas. Procure sempre, insista mesmo, porque quanto mais insistência, mais a gente vai conseguir. Também eu reforço aqui que é muito importante saber a hora de parar. Mas pra mim, se você tem um foco, você vai conseguir. E se aquela oportunidade não foi pra você, se aquilo foi um não, é porque ela realmente não era pra ser sua. Tudo que é pra ser nosso, ele chega até nós. Obviamente com o esforço nosso de ir atrás das oportunidades corretas, de melhorar o nosso currículo, de saber a hora de parar, de abrir mão daquela profissão que não era pra mim e de ir atrás daquilo que eu realmente gosto. Então é isso. Pra mim, a principal coisa que a gente tem que fazer é correr atrás, porque se eu realmente não for atrás da oportunidade que eu quero, ela infelizmente não vai bater na minha porta. E por fim, a última coisa que a gente pode falar aqui também no vídeo é de que faculdade e diploma são coisas muito individuais. A gente sabe que tem muitas pessoas muito bem-sucedidas no mundo e no Brasil e em todo lugar que não tem um curso, não tem uma formação e que tiveram ali brilhantes ideias e que souberam trabalhar, tem um bom papo ali, né? Tem também os seus grandes sonhos, os seus grandes objetivos e principalmente correram atrás até alcançar aquilo que elas quiseram. Então, uma formação não é sinônimo de sucesso, mas eu sim sou uma grande apoiadora dos estudos e de você ter uma formação para ter a sua carreira, mas saiba que se você aí não tem uma licenciatura, não tem um curso nem nada, você não é menos do que ninguém, você só vai ter um caminho diferente para encontrar o seu espaço no mercado de trabalho. Então, todas as dicas aqui também servem para as pessoas que não querem, não estudam e não tiveram uma formação, mas que dão o seu sangue e dão a sua vida e fazem o seu nome para conseguir um espaço e conseguir brilhar no mercado. Bom, e foi isso pro vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo super aberto sobre as oportunidades de emprego, as vagas, o que a gente quer, né, pro nosso futuro profissional. Eu sei que esse pode ser um assunto muito pessoal de cada um, mas eu realmente trouxe aqui algumas dicas e algumas coisas que eu aplico na minha vida e que eu sempre converso com as pessoas do meu ciclo. Eu acho que realmente o percurso profissional de cada pessoa é muito individual. A gente tem que aprender a olhar os sinais da vida, a gente tem que aprender a ser mais esperto, né, nesse âmbito. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo, que você tenha entendido mais ou menos as ideias que a gente trouxe aqui. Não deixe de deixar um comentário aqui no vídeo pra mim, pra gente conversar também, né? Pra você trazer o seu feedback, quais são as suas opiniões sobre esse assunto, como foi o seu percurso profissional até aqui. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like e eu te espero no próximo. Um beijo, um queijo e tchau!